Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Tá meio parado. Graça e paz. Entrou. Oh, glória. Cada dia é uma batalha. Faz parte. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa cela digital. Eu sou Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Boa noite, bem-vindo à nossa célula digital EJN Alphaville, graça e paz. Nós vamos dar continuidade da graça para a mudança. Nós estamos falando sobre Noé, né? Só para Em recapitular, Gênesis em Gênesis, 6, 1, 9, né? Que sobre o destaque, né? Eu tinha dado uma pergunta no final. Onde que você encaixa? Você se encaixa, você é destaque. E você, amor, você é encaixe? Você tenta encaixar na sociedade ou você tenta entrar para o time? aí a gente vê, né? Quando isso existe até hoje, né? Mas é muito mais. Acho que hoje essa cultura ou dos jovens, né? Uma mudança assim Verdade. radical do que a gente vivia, quem vivia no passado, assim, no passado, assim, eu digo, tinha isso, mas não era tanto, né, como hoje, né? Hoje pessoas se matam por sofrerem bullying ou questionar sobre certas pessoas, imposição, né? E a gente vê que hoje está, acho que 10 vezes pior do que antes, né? Mas a gente sabe que existe tanto uma cultura num, em cada local, né, em cada convivência, na escola, algum trabalho, mas até na escola a gente vê que se você se não fazia parte, de certa forma, vai falando sobre tribo, você era excluído, ou se já era excluído, já era esculachado, né, sofria bullying. Então, para a gente sobreviver, no meu caso, muita coisa aí eu tive que às vezes fazer as coisas pensando já na frente, mas uma coisa errada, né? Até em relação ao questionamento à bebida, cigarro, você acaba fazendo coisas erradas para estar sendo incluso num convívio de certas pessoas, de uma tribo, de Verdade. ser, às vezes, de certa forma, superior em relação à primazia, né? Você acaba fazendo coisas antes daquelas pessoas que fazem o bullying ou fazem o questionamento sobre a nossa aparência, as nossas atitudes, que se não encaixar dentro daquele grupo, você está fora, você é excluído, e a gente vê que muita coisa a gente é prejudicado e prejudica também, né? Verdade. Então, a gente acaba fazendo coisas erradas, né? E por isso que é um alerta também, não só para nossas vidas. Hoje a gente passa, né? Como assim Deus coloca como em Salmo 23, né? Que é o vale, né? O vale, quando as pessoas passam, não é só porque uma pessoa pelo vale da sombra da morte, mas é entender que quando passamos no vale, cada um passou, e quando a superação, Deus coloca uma chave, né, na sua vida para que essa chave seja compartilhada para as outras pessoas. E às vezes entender que a pessoa vai falar: como é que você conseguiu isso? Como é que você saiu disso? Então, tanto é o vale como é o deserto, né? De entender por cada situação na vida de cada um, às vezes você ter um vício, né? Um vício por pornografia, um vício por jogos, ou vício por bebida, e acaba isso dificultando cada um, porque às vezes você, vamos dizer, questão de bebida ou coisas assim, para se enturmar em relação, pô, você não vai beber, que não sei o que, você tá.
Mas a gente que segue a Cristo, eu já parei, eu bebia, mas eu já, na minha cabeça, antes mesmo de estar conhecendo a Cristo, eu parei de fumar, parei de beber, mas eu vi que Deus queria mesmo que é entender do corpo dele e eu consegui largar, mas foi difícil. Para muita gente é difícil, né? Entender que aquilo está fazendo mal, e aquilo lá não faz parte mais das nossas vidas, né? E às vezes é muito difícil, pessoas falam, e eu sei disso por conta também da Fernanda, que o dela se demorou, né, para ter entendimento tanto da bebida ou como o cigarro, e que às vezes é incorporada a você e você não consegue largar, né? O inimigo quer usar isso, quer usar para desfazer do corpo mesmo, né? Deixar doente, viciado. E a partir disso que a gente é contaminado por querer fazer parte de um grupo, de estar no meio da roda de pessoas que bebem, pessoas que fumam. É entender que quando a gente está em Cristo, a gente consegue. Aí fala, mas consegue? Consegue. Que até outro dia tá questionamento, né, dos parentes, falando, mas eu bebo, eu não consigo, é um vício. Sei, é um vício, mas para Deus nada é impossível, né? Aí, como que você sabe? Porque eu falei, eu consegui, né? Como a Fernanda conseguiu. Aí é uma coisa que as pessoas ligam, né? Então você virou evangélico, né? É uma coisa que já está na cabeça, né? Mas porque se tornou evangélico, aí as pessoas falam, não pergunte por quê, porque parece que ele já vem pelo lado errado, né? Veio porque, então fizeram uma lavagem cerebral, não sei o que. Não, é o Senhor mesmo habitando em nossas vidas, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente entende que o Espírito Santo fazendo parte, ele vai e você pedindo, né? Também não adianta nada você falar que quer e não ter a ação. Ação que a gente entende como fé, né? De fé que você vai ser curado, fé que você vai conseguir, fé mesmo de que aquilo não vai mais parte da sua vida, o vício, da bebida, do cigarro, e coisas que contaminam, né? O Espírito Santo nos convence a largar, né? Dessas atitudes e até como vícios, né? Então, de entender também que todo o processo de cada um é difícil, mas com Cristo nada é impossível. A gente sempre vê, né? Que até teve um ensinamento das pessoas não pedirem ao Senhor, né? Querem, mas não pedem, né? E como que a gente vai entender, né? Deus está ali para ouvir, Deus tá de braços abertos para receber e não pedir que quer mesmo largar, né? E isso faz parte, declarar, né? Mas não só em pensamento, mas declarar mesmo, e todo dia declarando palavras proféticas, palavras que faz você seguir no caminho do Senhor, mas também faz você ser curado. É a fé, pedir ao Senhor e o Senhor nos concede tudo que pedimos, né, em oração. E até foi ministrado, né, de o poder. Às vezes a gente fica falando que a gente está sozinho, às vezes as pessoas, só tem eu que sigo a Cristo. Mas se você tem um irmão, orar junto, né, e pedir, porque até o profeta Vinícius comentou sobre isso, né, de estar em concordância, a concordância de que um ou outro vai ajudar, né, a trilhar nesse caminho. Com a graça do Senhor, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, né, que estão em Cristo Jesus, então a gente em oração, a gente conversa, a gente pede ao Senhor, pede sinais. Então Deus fala com cada um, tanto com meus filhos como para minha esposa. É essa ajuda do Senhor que a gente Aí, vê que o Senhor está no comando de tudo, né? Mas é difícil todo esse aprendizado da palavra do Senhor, de profetizar, né? Mas profetizar o quê? Na sua casa, né?
que nossos filhos serão bênçãos, que eles serão prósperos, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de bênçãos para a nossa vida, né? Bem, Por que, Caio?